Olá, tudo bem? Meu nome se chama Edmilson Costa Oliveira, sou do interior do Maranhão, Pio 12, e o que eu quero mostrar aqui que foi no ano de 1489 que Vasco da Gama chegou em Portugal com um carregamento de ouro, 60% maior de que a esquadra que ele levar para as Índias. Foi o primeiro homem a ir às Índias em busca de ouro. Voltou para Portugal e quando chegou lá, essa parte pequena aí de cor de rosa é Portugal. Aí está a Espanha, 5 vezes maior do que Portugal, e a França lá em cima, 5 vezes maior do que Portugal. O que acontece? Pedro Álvares Cabral queria guardar segredo. E o que ele fez? Ele começou a pedir dinheiro para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, para a construção de caravelas, que hoje nós chamamos de navios. E o que acontece? A Espanha ficou sabendo do segredo e falou para Cristóvão Colombo ir às Índias em busca de ouro. Saindo da Espanha, ele saiu em linha reta e foi em direção à América Central, que hoje é a Jamaica. Por 3 vezes ele saiu de Portugal, ele saiu da Espanha, perdão, em direção à Jamaica, pensando que tinha ido para as Índias. Morreu sem saber que a América Central não era as Índias. Então foi Vasco da Gama que chegou em Portugal, o primeiro homem a chegar em Portugal com carregamento de ouro, o que fez despertar a Espanha e a França. Por que Portugal queria construir tantas caravelas? Isso foi no ano de 1489, faltando 11 anos para o ano de 1500. Quando Pedro Álvares Cabral saiu em linha reta, foi parar em Porto Seguro. Mas quando chegou lá em Porto Seguro, ele não passou mais do que uma semana. Ele não entendia as línguas dos indígenas Tupi-Guarani, nem os índios Tupi-Guarani entendiam a língua dos portugueses, o que veio fracassar a sua expedição. 30 anos depois, a França declarou guerra a Portugal, porque estava devendo. O que acontece? Eles pegaram as 3 caravelas e vieram em direção ao Brasil. Só que quando eles chegaram aqui, eles foram direto para São Vicente, no estado de São Paulo. Quando chegaram aqui, todos os lugares que eles fundavam, eles colocavam o nome de santos. Então, São Vicente foi fundado em 1532. Depois eles seguiram para Santos, 1534. E em terceiro lugar, para a Bahia, Porto Seguro. Tem muita gente que fala que Porto Seguro foi o primeiro lugar do Brasil. Eles pisaram por acaso em Porto Seguro, tanto é que não sabe nem a data certa, só colocaram o nome de Porto Seguro em homenagem a Portugal. E daí o que aconteceu? Cristóvão Colombo foi em direção às Índias, por isso que dizem que Cristóvão Colombo descobriu a América. Cristóvão Colombo não descobriu a América, Pedro Álvares Cabral não descobriu a América e Hudson não descobriu a América do Norte, porque toda essa região aqui era abarrotada de índios, América do Norte, América Central e América do Sul. Logo em seguida,
os portugueses começaram a brigar, dizendo que o Brasil ele não foi, não foi descoberto, ele foram conquistado. Na verdade, o Brasil ele não foi descoberto e nem foi conquistado, ele foi invadido por uma leva de 23 mil pessoas que vieram para o Brasil. Quando chegou aqui, é porque a França declarou guerra aos portugueses, que eles não queriam pagar o que devia, eles chegaram aqui e começaram a convidar os europeus. O Brasil é muito bom, tem ouro, tem essas coisas. Quando o pessoal europeu vinham para o Brasil, eles já estavam devendo e não conseguiam voltar. O que que acontece? Portugal começou a oferecer terras e mais terras para os europeus. E quem declarasse ser católico ganhava gebas e gebas de terra. O que que acontece mais tarde? 21 de abril é um dia, é feriado nacional. E por que 22 não é um feriado nacional? Porque José Joaquim da Silva Xavier declarou, declarou não, contestou contra a corte portuguesa, falando a verdade. De modo que, se o Brasil fosse descoberto, 22 seria feriado. Por que 21 é feriado? Porque José Joaquim da Silva Xavier, ele morreu como herói, falando a verdade. E Pedro Álvares Cabral não falou a verdade. Então, de modo, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo não descobriu a América e Hudson não descobriu a América do Norte, como está escrito nos livros. Então, dá uma lidinha nos livros de história e vê se eu estou mentindo. Meu nome é Edmilson Costa Oliveira.